Bem, pessoal, continuando então os nossos vídeos, eu queria hoje, ao invés de dar aquela continuidade de pessoas que falam, né, clássicos, vamos dizer assim, que tem debate com os anarquistas, ou que falam sobre os anarquistas, né? Eu falei do Nietzsche e falei do Marx. Eu queria falar um pouco, não vou também estender muito, sobre o vídeo que eu vi ontem, né, na qual o Pondé vai falar sobre anarquismo na TV Cultura. Não vou me estender, porque o vídeo dele tem 1 hora. Não vou colocar o vídeo aqui dele, porque eu também nem sei fazer isso, ok? Então eu vou pegar algumas coisas que ele falou e depois vocês podem confirmar no vídeo dele, né? No vídeo lá na TV Cultura, né? E vou tentar trabalhar aqui para ver se o que ele falou tem a ver com a realidade ou se ele, não sei por quê, expressou uma opinião sem ter muito base, eu imagino, porque é muito difícil você falar de vários assuntos, né? Naquele programa ele parece que fala de vários assuntos, e você falar de um assunto tão complexo quanto o anarquismo, né? Obviamente, você corre o risco de ter alguns equívocos, ok? Enfim, então, primeiro que é o seguinte, né? O vídeo tem mais ou menos 1 hora, né, inteiro. Ele dedica mais ou menos 25 minutos para discutir anarquismo e 25 minutos ou um pouco mais para discutir anarcapitalismo. Não sei por que que ele fez essa divisão, né? Mas eu imagino que seja porque nas redes sociais, na internet, o apelo do que se chama anarcapitalismo é maior do que dos anarquistas mais ligados à questão do socialismo, ok? Então eu imagino que seja por isso. Tanto que aparece lá duas pessoas que falam do anarcapitalismo, enfim, né? Enfim, mas ele também não citou autores, pelo que eu lembro ali, não fala de muitos autores que seriam anarcapitalistas, ok? Por exemplo, né? Os próprios anarcapitalistas às vezes se remontam a autores que eu considero como anarquistas, como Lysander Spooner, por exemplo, um norte-americano, pouquíssimo conhecido no Brasil, inclusive, né? Tem um livro chamado Vícios Não São Crimes, entre outros, ok? E que é muito adotado pelos anarcapitalistas, entre outras coisas, porque ele também criou uma empresa de correios na época, lá nos Estados Unidos, né? Tipo uma empresa de correio que batia de frente com uma empresa estatal, né? Mas ele é anarquista, socialista e assim por diante, certo? Mas enfim. E na primeira parte, né, ele fala do anarquismo basicamente ligado ao Bakunin, como se o Bakunin fosse o único anarquista ou o principal anarquista, enfim, né? E a gente sabe que o anarquismo é muito mais complexo do que isso. Então você tem aí uma gama de autores anarquistas, né? Autores, por exemplo, que não se declararam anarquistas e que são considerados anarquistas pela historiografia, né? E aí eu estou citando, por exemplo, Georges de Coque, o próprio Kropotkin, né? Naquela lavra que ele faz de um verbete, anarquismo, né? O primeiro verbete, ele vai citar alguns autores, por exemplo, William Godwin, que influenciou muito o Kropotkin, inclusive. Max Stirner, que ele faz várias críticas ao Max Stirner, né? Então ele considera ele como um dos precursores do anarquismo. Tolstói, por exemplo, né? Ele cita Tolstói, que nunca se declarou anarquista, mas a gente sabe pelos trabalhos do Tolstói que ele está muito próximo ao anarquismo, né? Quem quiser ver essa veia mais anarquista do Tolstói, pega o livro O Reino de Deus está dentro de vós, é bem interessante, né? Mostra essa veia mais anarquista dele. E ele fica falando do Bakunin, né? Praticamente falando do Bakunin, um pouco da biografia. Não sei aonde ele pegou essa biografia, enfim, né? Não vou também nem discutir as fontes dele, porque senão vai ficar até amanhã aqui, né? Mas tem um momento que ele chega e fala assim que o Bakunin não era um homem de ação. Eu achei muito estranho isso, né? Porque todo mundo que estudou minimamente o Bakunin sabe que ele é um homem de ação. Você pode até falar, o Bakunin é um homem, né, que escreve livros. Isso é verdade, né? Ele não se dedicou muito a isso, ok? Mas dizer que ele é um homem de ação, complicado. Mas você fala, mas amigo, já que ele é um homem de ação, mostra para mim. Bem, eu poderia citar aqui o livro publicado pelo Plínio em 1994, que chama Bakunin, né? E que lá tem um artigo, por exemplo, do Richard Wagner, que não era anarquista, e que fala desse encontro que ele teve com o Bakunin na Alemanha. Que o Bakunin foi para a Alemanha. E o Bakunin foi para fazer o que na Alemanha? Ah, o Bakunin foi passear na Alemanha? Ele queria conhecer a Alemanha?
Ele foi lá em Dresden fazer o quê? Não, eu quero conhecer a Alemanha, eu quero saber como que é, eu sou um turista. Não, pessoal, ele foi porque, na época, estava havendo uma revolução, na qual participou o Richard Wagner. Mas aí você chegar e falar assim, mas amigo, o Plínio é anarquista, né? Então ele também tem uma editora. Eu peguei um artigo que fale do Richard Wagner, publicado numa revista da USP, que vai dizer o seguinte, o rapaz falando do Richard Wagner, ok? Né? A revista chama Ângelos Novos. Ele vai dizer o seguinte: Wagner tentou manter um espírito modernizador e liberal até o final da década, ele está falando da década de 1840, né? Tanto que estudava os escritos do anarquista Proudhon, bem como atuou ao lado do também anarquista Bakunin nas revoltas em Dresden, quando a Revolução Liberal de 1848 se abateu sobre a cidade. O Bakunin estava lá porque ele estava participando da Revolução. Ele estava atrás das barricadas. Agora, se o Pondé acha que estar atrás de uma barricada não é uma coisa de ação, o que, que ele está esperando da ação? O cara colocar uma capa e sair voando como Superman? Aí é uma ação? Então eu acho que quando a pessoa, né, quer falar alguma coisa, ela tem que ter, no mínimo, conhecimento do que está falando, para não correr esse risco, você tá entendendo? De falar que o Bakunin não é um homem de ação. Ele até poderia dizer, não, o Bakunin não é um homem teórico. Realmente, ele não tem muito trabalho teórico. O principal dele é Deus e Estado, né? Ok? Agora, dizer que ele é um homem de ação, pelo amor de Deus. Ele foi preso por quê, o Bakunin? Por que, que o Bakunin ficou preso, né? Inclusive, incomunicável. E, inclusive, ele ficou preso com as mãos e os pés na parede, porque ele escrevia livros? Não, pessoal, é porque ele era muito perigoso para a sociedade, porque ele a todo momento ele ia participar de revoluções. Era por isso. Você está entendendo? Bem, aí ele fala isso. E em uma outra parte do vídeo, né, porque eu não vou me estender, ele vai falar assim dos anarquistas que acreditam no homem, né, que o homem é bonzinho, que é esse papo, né, que falam sempre dos anarquistas, né, que os anarquistas querem mudar o homem, procuram um homem novo, né, um homem que seja melhor, que é contra esse homem, por exemplo, que é competitivo, que o homem é assim, não tem jeito de mudar, porque o homem é assim. Então ele fala isso, né, no vídeo em alguns momentos, o Pondé, né? Os anarquistas. Até ele pega aquele filósofo português, né? Que aparece no vídeo, que é interessante, se escreve na Folha, esse Coutinho, né? Que é conservador, ok? E aí ele vai dizer, né? O Coutinho fala isso, né? De que os anarquistas pensam, né? Tá muito mais a questão, né, do coração do que da cabeça, né? Enfim, não vou discutir aqui também o Coutinho. Mas aí o que acontece? Aí ele vai dizer o seguinte: ah, não, os anarquistas, né, da forma que eles estruturam as coisas, né, eles pensam num homem que não existe. Um homem, tipo assim, que fosse bonzinho. Aí eu peguei nesse livro aqui, que vocês podem baixar, né, que eu publiquei em 2015, dá pra você baixar. 2015, não, 2019, desculpa. E tem uma parte que o Malatesta, na revista Blanca de 1931, escreve um artigo sobre Kropotkin. E num dado momento ele vai dizer o seguinte: Kropotkin entendia a natureza como uma espécie de providência, graças à qual reina sobretudo, inclusive nas sociedades humanas. Ou seja, essa ideia de natureza humana que ele está levantando, né? A natureza humana é maldosa, né? Não, só os anarquistas acreditam que a natureza humana é boazinha. Meu, está dizendo aqui o Malatesta, por enquanto, de que ele está fazendo uma crítica a essa ideia de natureza do Kropotkin. Ele continua. Poder-se-ia perguntar se sua lei é harmônica. Como ela esperou que viessem ao mundo os anarquistas? Podemos responder, se essa lei é harmônica, como ela esperou que viessem ao mundo os anarquistas? Se é tudo bom, para que precisa dos anarquistas? E espera que eles triunfem para destruir as terríveis e mortíferas desarmonias de que os homens sempre padeceram? Eu acho que não. Se o homem é bom, ele tem uma verve boa,
mudar a sociedade? Deixa que naturalmente vai acontecer as coisas. Aí ele continua. Não se estaria mais próximo da verdade dizendo que a anarquia é a luta das sociedades humanas contra as desarmonias da natureza? Ou seja, Malatesta não acredita nessa ideia de uma natureza humana boa. Então, quando você fala, ô anarquista, se junta todo mundo. E eu peguei o Malatesta, que é um dos anarquistas. Nem peguei Max Stirner aqui, que eu gosto muito. Não peguei outros anarquistas. Então, eu acho, quando a pessoa vai se propor a falar alguma coisa, ela tem que ter o conhecimento. Ou ela não fala. Falar o superficial até vai. O que não pode é falar algo que não tem a ver com a verdade. Então, dizer que alguns anarquistas, como Kropotkin, poderiam acreditar numa natureza humana boa, até vá. Agora tem que os anarquistas acreditam nisso é demais. Você está juntando todos os anarquistas, é muito anarquista, pessoal. Você está entendendo? Para pensar igualzinho. Então eu acho que seria interessante que aqueles que gostam de anarquismo que lessem, né, biografias do Bakunin, né? EHK, por exemplo, as principais biografias dele. Infelizmente não tem em português, só tem em inglês, ok? Né? O Plínio mesmo publicou uma biografia sobre o Bakunin, as obras deles. Leiam e vão ver se esse Bakunin é um Bakunin que não é homem de ação. E no caso dessa coisa do homem bonzinho, vão procurar os outros anarquistas, né? Que tenha um ou outro que seja assim, mas dizer que os anarquistas pensam assim é demais. Ele parte do princípio de que os anarquistas têm um pensamento único. E os anarquistas, pessoal, são muito complexos, né? E os teóricos, inclusive em vários momentos, discutiam entre eles esses assuntos. Então, só para não estender o vídeo, né? Eu queria demonstrar de que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de anarquismo, porque a tendência sempre é desmerecer as ideias anarquistas. Porque eu não vejo o problema das pessoas discordarem das ideias. É um direito delas. O problema é quando elas não conhecem e desinformam aqueles que minimamente querem conhecer. Porque esse cara que não conhece vai dizer: ah, Bakunin não era um homem de ação e os anarquistas acreditam na bondade humana. Não vou perder meu tempo com eles. E não é verdade isso. Ok? Então, era só para fazer esse arranjo aqui. Eu peguei algumas coisas, né? Só para demonstrar aí como a gente tem que tomar muito cuidado. E por isso eu tomo muito cuidado nesse canal, né? Então, quando eu falo do Marx, eu estou falando do Marx no meu canal sobre os anarquistas. E quando eu falei do Nietzsche no meu canal sobre os anarquistas, eu não vou criar aqui um vídeo sobre o Nietzsche ou sobre o Marx. É muito complexo trabalhar esses dois e fazer de conta que eu sei. Não, eu posso ter estudado, mas o meu conhecimento sobre eles é muito menos, é muito menor do que o conhecimento que eu tenho sobre os anarquistas. Por isso que eu prefiro, para não ocorrer muitos erros, né, que já provavelmente ocorrem, eu prefiro pisar aonde eu tenho mais segurança. Por isso, tomar muito cuidado quando se falam dos anarquistas, para a gente não ter problemas depois, né? E eu ter que fazer um vídeo para demonstrar a quantidade de equívocos que o nosso amigo Pondé acabou fazendo no vídeo ontem. Então, um abraço a todos e todas e depois continuamos.